Você já sabe todas as mudanças que vão acontecer com a nova lei de trânsito? Esse é um ponto que ainda traz dúvida para muitos motoristas e nós estamos aqui para ajudar você e todos os motoristas que ainda têm dúvidas sobre como vão ficar os seus direitos no trânsito após a entrada em vigor da nova lei que altera profundamente o Código de Trânsito brasileiro. Bem, eu sou o Rodrigo Gonzalez, cofundador da Doutor Multas, o maior site de recurso de trânsito do Brasil, e estou aqui para ajudar você em mais um vídeo da Doutor Multas Responde. Hoje nós vamos responder as dúvidas que os nossos clientes nos mandaram através dos contatos que fazem conosco e também dúvidas que surgiram nos nossos vídeos, que foram deixadas nos comentários para que nós possamos cada vez mais esclarecer tudo o que vai acontecer e vai alterar o direito dos motoristas a partir da entrada em vigor da Lei 14.071, que passa a valer agora a partir do dia 12 de abril de 2021. Muito bem, esse é um vídeo de uma série de conteúdos e você vai poder consumir todo esse nosso conteúdo no YouTube dentro de uma playlist específica que nós estamos construindo para todas as mudanças que vão acontecer pela nova lei de trânsito. E também você pode sempre contar com os nossos conteúdos nas redes sociais e também na nossa página. Vamos à primeira dúvida. A nova lei começa a contar os pontos a partir da implantação da lei ou vai pegar os pontos antigos? Muito bem, esse é um questionamento que talvez seja o mais recorrente entre todas as perguntas que a gente recebe. Os motoristas eles têm a preocupação de, com a implantação da nova lei, o que ele já tem na sua CNH, os pontos que ele levou das multas dos últimos meses, seguem valendo? Bem, e aqui existe um posicionamento muito claro que foi trazido por um representante do Detran São Paulo, sinalizando que os pontos seguirão valendo mesmo após a mudança da lei, mas com uma condição. Os pontos serão perpetuados, mas passa a contar o novo limite de pontos que é trazido pela nova lei de trânsito. Então, normalmente a gente via o limite de pontos sendo de 20 pontos e passará a ser de 40 pontos. E eu já explico um pouco mais sobre o novo limite de pontos, mas só para fazer essa referência, né? Então, os pontos que aconteceram antes da mudança da lei passam a valer simplesmente como pontos após a mudança da lei. Mas há um ponto importante. Na nova lei, existe uma graduação conforme a gravidade da multa, que essa graduação não será transferida ou não valerá, não trará efeitos na nova lei de trânsito. Ou seja, nos casos de multas gravíssimas, existia uma graduação, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela, que reduzia o limite de pontos que o motorista poderia ter na sua CNH. Quando o motorista levou essa multa antes da mudança da lei, essa gravidade não traz efeitos para para o cenário da CNH do motorista após a mudança da lei de trânsito. E para falar um pouco mais sobre isso e deixar isso mais claro, eu vou à segunda pergunta. Qual será o limite de pontos a partir da nova lei de trânsito? A partir da nova lei existirão 3 possibilidades. Os pontos eles aumentam de 20 para 40, ou seja, o limite de pontos ele passará a ser de 40 pontos para todos os motoristas. Nos casos de motoristas que exercem atividade remunerada, motoristas profissionais, sempre será um limite de 40 pontos para que eles possam ter a sua CNH suspensa. Mas a lei trouxe uma previsão de graduação que é a seguinte: no caso do motorista cometer uma infração gravíssima, o limite de pontos reduz para 30 pontos. E no caso do motorista cometer 2 infrações gravíssimas, o limite de ponto reduz para 20. Bem, aqui é que vem aquele ponto da primeira pergunta, que é o seguinte: as multas anteriores à mudança da lei não terão esse fator de gravidade afetando o limite de pontos que o motorista poderá ter até ter a sua CNH suspensa. Então, vamos só revisar. Sem nenhuma multa gravíssima, o motorista poderá ter 40 pontos, com uma multa gravíssima 30 pontos, com 2 multas gravíssimas ele poderá ter 20 pontos. Vamos à terceira pergunta. A partir de quando valerá os 40 pontos? Pois os 20 eu já estourei. Bem, esse é um cenário bem atípico de motoristas que já somaram os 20 pontos antes da mudança da lei e a partir de agora
vão buscar esse cenário de um limite maior para que não tenham as suas CNH suspensas. O novo limite de pontos ele passa a valer somente a partir do dia 12 de abril, mas aqui é muito importante notarmos uma questão. Caso você já tenha o fato gerador de uma suspensão antes do dia 12 de abril, ou seja, que você já tenha cumprido os requisitos da lei vigente para ter a sua CNH suspensa, o órgão de trânsito poderá iniciar um processo de suspensão da sua CNH. Isso é muito importante porque muitos casos ainda serão vistos com esse formato, de que motoristas que atingiram aquele limite de pontos da lei vigente vão ter um processo de suspensão instaurado em seu desfavor. O que vai acontecer nesses casos? Os motoristas poderão recorrer dessas multas com base na retroatividade de uma lei que lhes é mais benéfica. Esse é um ponto que vai trazer bastante reflexão e, se for o seu caso, é importante que você fique atento para recorrer dessa multa. A gente tem alguns vídeos muito bons sobre como se manifestar nesses processos de suspensão da CNH. A gente vai sempre deixar esse conteúdo aqui destacado nos comentários, mas se você tiver alguma dúvida específica sobre o seu caso, também vai ter um formulário aqui para que você possa nos enviar sua notificação, nos contar um pouco sobre o seu processo e talvez contar com a nossa ajuda para recorrer desse seu processo de suspensão. Bom, vamos à quarta pergunta. Trabalho no trânsito. Qual a nova pontuação para motorista profissional? Bem, como a gente já falou agora há pouco, a nova pontuação para motorista profissional ela será de 40 pontos, ou seja, o motorista poderá acumular até 39 pontos e não vai ter a sua CNH suspensa. E é importante destacar que, para o caso do motorista profissional, ele não terá a graduação ou a redução do limite de pontos caso ele cometa uma multa gravíssima. Ele sempre poderá ficar atento somente ao limite de 40 pontos. A lei trouxe mais uma questão importante para o caso dos motoristas profissionais. Aqueles que utilizam a carteira categoria C, D e E, que é um novo prazo para o exame toxicológico, que é muito importante na vida de um motorista profissional por conta do risco que ele terá de poder perder o seu direito de dirigir e também de sofrer uma multa que é bastante grave contra ele. Ele pode tomar uma multa de aproximadamente R$ 1.500 caso ele perca o prazo de realizar o exame toxicológico e também, que é muito importante, ele pode ficar até 3 meses com o seu direito de dirigir suspenso e só vai poder reaver o seu direito de dirigir após ser aprovado num exame toxicológico. Esse é um ponto bem importante e que eu tenho um vídeo específico sobre isso e seria muito legal se você pudesse assistir ele até o fim, que aí você vai saber todos os seus direitos enquanto motorista profissional. Agora, a quinta pergunta. Qual a pontuação correta e de que forma se aplicará as multas do ano passado, que estão chegando agora por causa da interrupção dos prazos? Bem, aqui vale uma pequena retrospectiva. No ano de 2020, por conta da pandemia que nós vivemos, houve uma interrupção de todos os prazos, tanto dos processos de trânsito como das próprias multas, antes mesmo delas serem enviadas para os motoristas. Bem, isso causou um grave descompasso nos órgãos de trânsito, fazendo com que, até hoje, muitas multas ainda estejam sendo emitidas contra os motoristas de trânsito, mesmo elas tendo acontecido há mais de um ano, lá em 2020. Bem, isso gera muitas dúvidas e especialmente no momento em que haverá agora a mudança da lei de trânsito. Bom, o que a gente já pode deixar claro para todos os motoristas? Que essas multas, elas, pela interrupção dos prazos, elas seguirão valendo contra os motoristas, ou seja, elas serão aplicadas independente desse período temporal que já passou por conta de uma flexibilização trazida por lei. Aqui, note que a nova lei ela não passa a desconsiderar essas multas. Como a gente já falou aqui nesse vídeo, essas multas seguirão contando pontos e elas seguirão sendo aplicadas contra os motoristas. Mas elas não podem reduzir o limite de pontos que esse motorista pode receber na sua CNH e também essas multas elas não terão os seus pontos cancelados por causa da mudança da lei. A sexta pergunta.
A pontuação antiga será cancelada após ultrapassar os 20 pontos? Bem, como a gente já falou aqui nesse vídeo, e como também tem bem claro no nosso material rico que está nos comentários desse vídeo, a pontuação de multas que já acumularam 20 pontos não vai ser cancelada após a mudança da lei. Aqui é sempre bom lembrar a ideia de que sempre que o motorista atingir os requisitos que a lei, naquele momento, determina para a suspensão da CNH, o órgão de trânsito vai poder instaurar em desfavor dele um processo para suspensão da sua habilitação. Então, aqui o posicionamento é que, caso o motorista tenha atingido 20 pontos antes da mudança da lei, o órgão pode sim apresentar um processo de suspensão do direito de dirigir contra aquele motorista. Mas, caso o órgão não imponha esse processo, esses pontos de qualquer forma não serão cancelados somente pela mudança da lei. Vamos à sétima pergunta. Estou desatualizada. Não sei nem sobre o que dita a nova lei de trânsito. Muito bem, essa é uma dúvida muito interessante porque a gente sabe que todo mundo se envolve com o direito de trânsito, não só as pessoas que dirigem, que têm um carro ou que alugam ou que de vez em quando fazem uso de um veículo para o seu transporte, mas também os pedestres, ciclistas. Todos nós convivemos nos espaços públicos e dependemos da lei de trânsito para saber quais são os nossos direitos e os nossos deveres enquanto pedestres, enquanto ciclistas, enquanto motoristas, enquanto cidadãos que convivem nesse espaço coletivo. Bom, se você está chegando agora e quer saber mais sobre a nova lei de trânsito, eu tenho um material rico que eu vou deixar aqui nos comentários com todas as informações super completas sobre o que é a nova lei de trânsito e quais as principais mudanças que isso pode trazer na sua vida. Mas aqui, a nova lei de trânsito, de uma forma bem resumida, ela é uma alteração bem profunda que vai acontecer no Código de Trânsito, com alguns pilares que buscam facilitar a vida dos motoristas e trazer aí algumas reflexões mais modernas, a princípio, para o Código de Trânsito brasileiro. Existe essa flexibilização dos pontos, existe também um caráter muito profundo de tentar desburocratizar o Código de Trânsito, mas existe também um lado que prevê uma regraduação de algumas multas, pensando também em desenvolver a segurança do trânsito brasileiro. Existem alguns pontos bem importantes que a gente destaca aqui, que é a questão dos pontos, o aumento do prazo da validade da CNH e também a regulamentação de algumas questões envolvendo motociclistas, que eu vejo que é um ponto bem importante e sempre trazia muitas dúvidas. Mas a lei é bastante profunda, é importante que você leia esse material completo para que não fuja nenhum detalhe. E se você ficar com alguma dúvida ou quiser que a gente faça mais algum comentário sobre isso, escreva aqui no comentário desse vídeo que eu vou ter prazer em responder você e ajudar com todas as informações para que você fique por dentro da nova lei de trânsito. A oitava pergunta. Quem já está com o processo de suspensão em andamento, por ter alcançado os 20 pontos, será beneficiado pela nova lei, já que a lei retroage apenas para beneficiar? Essa é uma questão muito importante e um pouco técnica sobre a parte de direito que a gente está discutindo aqui. Existe uma regra no direito brasileiro que é a retroatividade da lei mais benéfica. Esse é um nome muito bonito para dizer que quando existe uma nova lei, se ela traz benefícios para o cidadão, ela deve abraçar ou abranger os casos anteriores a essa nova lei. Bem, aqui é um cenário onde a gente pode perceber isso. A nova lei prevê um aumento no limite de pontos quando vários motoristas estão com a sua habilitação suspensa ou em via de ser suspensa por uma pontuação menor do que a que passará a ser admitida a partir da nova lei de trânsito. Bem, existe aqui um regramento que ainda pende de interpretação pelos órgãos e pelos julgadores, mas a gente entende no seguinte sentido. Pela Constituição brasileira, poderá se abranger para os casos em que os motoristas estão ainda com os processos de suspensão em andamento e essa nova lei possa beneficiá-los. Contudo, isso não deve acontecer de forma orgânica, isso não deve acontecer de forma natural. Provavelmente os motoristas terão que se manifestar nos processos administrativos e recorrer para fazer esse seu direito ser garantido pela lei.
Esse é um entendimento que ainda não foi consolidado, muitos recursos devem constar com essa argumentação a partir da mudança da lei e os julgadores, então, vão começar a se posicionar sobre esse entendimento. A lei administrativa, ela poderá sofrer várias interpretações, porque a gente sabe que cada órgão, por vezes, adota posicionamentos distintos, mas conforme a lei federal, esse é o posicionamento majoritário. Vamos à nona pergunta. A respeito do exame toxicológico, qual vai ser o tempo para a validade? E se estiver vencido, o motorista vai ter a CNH suspensa? Bem, o exame toxicológico ele passa a ter uma validade de 2 anos e meio, ou seja, a cada 2 anos e 6 meses, o motorista vai ter que refazer esse exame. Mas, como a gente já falou algumas perguntas atrás, mas é sempre importante deixar claro, o exame toxicológico é aquele que vai ser cobrado para motoristas que exercem atividade profissional que tenham a sua habilitação nas categorias C, D e E. Bem, como eu já disse antes, caso o motorista não realize o exame toxicológico, ele pode ter contra ele aplicado uma multa e também a suspensão do seu direito de dirigir. É muito importante que você assista esse conteúdo completo sobre o exame toxicológico no vídeo, que eu vou deixar linkado aqui em algum lugar ou nos comentários para que você saiba todos os detalhes e não corra nenhum risco de poder perder o seu direito de dirigir ou então ter o seu direito de trabalhar prejudicado. Pergunta 10. Criança pode andar na frente com 10 anos? Bem, a nova lei de trânsito prevê que crianças de até 10 anos ou com pelo menos 1,45 m de altura precisam usar a cadeirinha ou o assento de segurança. Aqui é muito bom a gente notar que crianças de 10 anos passarão a poder andar no banco da frente desde que tenham 1,45 m ou mais. Essa é a nova regra, incluindo não só a idade, mas também a altura como critério de segurança para que as crianças não precisem mais usar o assento de segurança específico para crianças. Bom, vamos à 11ª pergunta e a última pergunta de hoje. Multas recebidas a partir de janeiro já entram na nova lei de trânsito? Bem, as multas recebidas em janeiro não entram ainda na nova lei de trânsito. Como a gente já falou aqui, as multas que acontecerem antes da mudança da lei, elas seguem a regra da lei vigente, ou seja, da lei anterior à lei 14.071. As multas que ocorrerem em janeiro, elas computarão pontos para mesmo que haja uma suspensão depois da mudança da lei. Com todas as regras que a gente já trouxe aqui nesse vídeo, mas também, se ainda ficou alguma dúvida, não se esqueça, tem um material rico, super completo, um PDF, que você vai ter todas as informações sobre a mudança da lei. Esse é o material mais completo que nós já produzimos e com certeza você pode tirar muitos ensinamentos desse conteúdo. E caso tenha ficado alguma dúvida e você precise de ajuda, não se esqueça que nós sempre estamos aqui para ajudar você. Tanto eu como toda a minha equipe vamos ficar muito felizes em poder ajudar você com o seu problema. Vou deixar um link aqui embaixo nos comentários com um formulário onde você vai poder nos enviar a sua multa, a sua notificação, tanto da sua infração de trânsito ou do seu processo contra o seu direito de dirigir, e a gente vai fazer uma consulta totalmente gratuita sobre o seu caso. Além disso, se você também tem alguma dúvida e quer trazer essa dúvida aqui para os nossos conteúdos para que a gente possa responder, e talvez a sua dúvida não seja só sua, possa ser de vários ouvintes, então a gente vai responder aqui no próximo episódio desse programa e a gente sempre estará aqui para ajudar todos os motoristas. Foi um prazer, até o próximo vídeo.